Aonde o cristianismo cresce, o evangelho entra com muito mais dificuldade. Porque o cristianismo, em geral, é um grande estelionato contra Jesus, contra o evangelho. É do cristianismo que vem os sincretismos, as superstições, as teologias de um Deus que parece mais um politeísmo, as trindades não explicadas, eles ficam tentando fazer anatomia de Deus, reduzem Deus a algo patético, que uma pessoa filosoficamente acurada no pensamento diz, isso é para criança, não estou afim disso não. E com um monte de outras coisas, o batismo que salva, o batismo que regenera, o dízimo que garante a bênção de Deus, o sacerdote ou o pastor que dão cobertura para a tua casa ficar protegida. Esses feitiços todos vêm do cristianismo. Quanto mais o cristianismo se expande no Brasil, o cristianismo que mais se expandiu até aqui foi o cristianismo neopentecostal, que é lotado de superstição, como todos eles são, do católico ocidental até o protestantismo. Tem menos superstição, mas cultua a Bíblia. E tem os seus santos de devoção absolutizados e inquestionáveis, como, por exemplo, Calvino, talvez seja o santo mais inquestionável do protestantismo. E a Bíblia é o material de culto, de capa a capa, que eles chamam de a palavra de Deus, como se Deus tivesse uma palavra que coubesse num livro. A palavra de Deus só cabe em Cristo encarnado em Jesus. O resto é falácia. O que eu tenho na Bíblia é o testemunho da palavra de Deus encarnada em Jesus, mas é até aí que a gente vai. Então fica mais difícil. Quanto mais cristianismo, mais difícil para o evangelho. Quando eu me converti, há 50 anos atrás, e não tinha muito cristianismo evangélico no Brasil, só tinha o cristianismo católico, que era, naquele tempo, se eu não estou enganado, 85% da população brasileira era de católicos romanos, você levava muita maldição, era uma coisa horrível. No Nordeste, eu tenho amigos que levaram muita pedrada, muita igreja que teve o templo destruído, incendiado por causa da guerra dos católicos contra os protestantes no início do século XX, fim do século XIX. Era uma guerra horrorosa, que durou até há não tanto tempo atrás. Eu nasci no meio dessa confusão, comecei a pregar o evangelho nos anos 70, no início dos anos 70, no meio dessa confusão, e que não está totalmente resolvida na cabeça de um monte de gente. Agora, os evangélicos eram só 4% ou 3% da população, era uma benção. Todo mundo, quase, com raras exceções, eram todos ignorantes, a maioria, mas quase todos sinceros. Então era uma ignorância que não fazia mal, porque até o ateu ouvia aquela ignorância e dizia, eu não concordo com nada, mas eu tenho que admitir uma coisa, essa pessoa é sincera. E, gente, sinceridade todo mundo respeita, mesmo quando ela não tem os melhores amparos lógicos ou teológicos ou de sabedoria. Mas depois que foi crescendo, quando eu comecei a ver a coisa explodir no final dos anos 80, aí começaram a ver as projeções, aí surgiram os meus primeiros livros e artigos dizendo Deus nos livre de um Brasil evangélico. Você está pensando que eu comecei a dizer essas coisas agora? Não, eu estou dizendo isso desde os anos 80. Quem é velho bastante para ter ido nos eventos de pastores que eu realizava com a VIND, Visão Nacional de Evangelização, que era a missão, que era a plataforma sobre a qual eu trabalhava com todas as igrejas, lembra perfeitamente das dezenas de afirmações minhas dizendo Deus nos livre de termos maioria evangélica no Brasil, senão isso vai virar uma teocracia perversa, vai virar algo semelhante mesmo a um islamismo de crentes. E com o pentecostalismo, o radicalismo vai ser maior ainda. Eu só não imaginava que até os reformados iriam ficar emburrecidos como se tornaram nessa última geração agora. Então, não. Quanto menos cristianismo, mais fácil evangelização.
Por isso é que eu adoro ir em lugares onde não tem cristão, onde todo mundo é agnóstico ou ateu. Eu prego assim como uma faca quente entrando na manteiguinha. Delícia! Agora, o coração duro, os evangélicos de hoje aqui no Brasil, historicamente, de maneira espiritual, são equivalentes ao que os judeus eram para Jesus e para o evangelho dos dias de Jesus. São os piores inimigos de Jesus e do evangelho e da simplicidade do evangelho e do evangelho da graça de Deus. Eles odeiam o que você prega sem sacrifício, sem sangue no altar, que agora o sangue é o teu dízimo, é o teu dinheiro. Houve um tempo em que o sangue era jejum, era penitência, eram outras coisas, era compra de indulgências. Hoje em dia, não. É sangue todo dia. Se não puser sangue lá, e o sangue é dinheiro do salário, do trabalho, do que seria o plano de saúde, do que seria isso e aquilo você põe, é muito maior o derrame de sangue hoje em dia. E tem também até os grupos, que também para mim são velhos, estão sendo estudados agora, como esse Israel de Deus, esse grupo de traficantes lá no Jacarezinho, em algumas comunidades do Rio, todos netos e filhos de crentes. Aí eles foram vendo os crentes ficarem violentos, muito violentos, foram vendo alguns pastores bandidos assumirem pastorados de igrejas na favela, e eu estou vendo isso há 40 anos. Eu comecei a ver isso quando eu mudei para o Rio. Em Manaus eu não tinha tanto essa visão, mas quando eu mudei para o Rio, comecei a fazer incursões em lugares de muita carência, nas comunidades, nas chamadas favelas, eu comecei a ver, e aí quando nós chegamos no início dos anos 90, 91, 92, eu tive certeza que aquilo ali ia virar outra coisa. Conversando um dia com o Marcinho VP, lá no alto do Dona Marta, como também conversando com os principais líderes do Comando Vermelho naquele tempo, do Terceiro Comando. Naquele tempo não tinha ainda Amigo dos Amigos, depois é que eles vieram e outros grupos, mas aquele grupo ali que era a nata do que criou o fenômeno que hoje a gente tem instituído no Rio de Janeiro, antes das milícias, eles mesmos me diziam, vai chegar uma hora que o senhor vai ver, se continuar assim, com essa igreja do jeito que a igreja é, exploradora, perversa, a gente passa, eles amaldiçoam. Como eu estava sentado com o Marcinho VP lá no alto, numa pedra, ele e o André Fernandes, passaram umas irmãzinhas voltando de uma vigília e olharam fuzilando para ele e para mim também. Me saudaram, oi, reverendo, mas olharam para ele assim, com aquele olho de maldição. Ele falou, viu o ódio? Viu como a chama do ódio está aí? Estão perdendo os filhos para nós. Agora, os filhos vão se tornar crentes 1000 vezes piores do que eles. E eu comecei a ver, quando eu chegava nas favelas, em 1990, 91, 92, 93, 94, a década de 90, eles tinham o maior respeito por mim, os traficantes. Para tudo que o reverendo está entrando. Até guerra entre quadrilhas e grupos eu parei algumas vezes. Estava no meio da guerra, eu subia e dizia, vamos parar essa história aqui, porque eu não estou aqui para guerra. A bandeira aqui é de paz. Aí todo mundo guardava os seus rifles. Eu tenho milhares de testemunhas disso. Não é papo de alguém que conta essa história. Estão todos vivos para darem testemunho de vários eventos assim, muito piores. Naquele tempo, o respeito era grande, mas eu fui vendo. Quando o ano 2000 começou e chegamos de 2009 para cá, quando aquele pastor que expulsava demônios para todo lado foi preso por tráfico, por um monte de coisa, e foi lá para Bangu 1, ficou lá não sei quanto tempo e tal, eu falei, agora virou o barco. Agora os caras têm o pretexto para, de fato, assumirem o ministério da traficância, cobertos pelo sangue de Jesus e dando demonstração de testemunho, arruinando terreiros
de umbanda, de candomblé, de quimbanda, de qualquer outra coisa, como agrado ao Cristo guerreiro, ao Jesus das cruzadas, ao Deus dos templários. Mas eu cheguei a pensar que eles iam virar islâmicos, de natureza radical, não os islâmicos naturais, mas esses radicais dos grupos terroristas. Não foi nem preciso chegar aí. Eles já eram do tipo que rouba lá dentro, corta a mão, estupra, mata. Eles já praticavam essa lei, que era uma lei de uma xaria da favela. Agora, eles pentecostalizaram isso tudo e isso virou o Israel de Deus. Então, a dificuldade é agora, meu amigo. E com essa igreja que está aí, que graças a Deus ainda não é metade da população, tomara que nunca chegue a ser, porque no dia que chegar a ser, aí a gente está perdido. Aí só vai ser presidente da República quem fizer o que o atual presidente está fazendo. E aí, meu amigo, a vida aqui vai ser um horror. E os mais perseguidos seremos nós, os que pregamos o evangelho com a simplicidade de Cristo. Aí eu não tenho a menor dúvida que se eu ainda estiver vivo, o pau vai cantar em cima de mim e eu não fugirei para lugar nenhum. Me amarrem no pelourinho, porque será a minha glória testemunhar Jesus enquanto eles rilham os dentes e enquanto os saulos guardam as suas roupas, mas enquanto o meu rosto resplandece e eu vejo o Filho do Homem em pé à destra do Todo-Poderoso. Um beijo, meu filho. Deus te abençoe. Só um PS. Olha, a igreja que mais cresce na terra não pode pregar, não pode dizer que prega, não pode nem avisar que tem crente lá. Que é a igreja no Irã, que sem falar nada, está crescendo a uma taxa de 20% ao ano. É a igreja que mais cresce. As outras todas estão esvaziando. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que entra pela porta da frente sai pela porta dos fundos. É por isso que a segunda maior denominação evangélica é essa, a sua, que deixou a religião e me assiste aqui. Já são 15 a 16 milhões nessa denominação que vai sendo alimentada pela palavra através desses meios de comunicação e que se vai reunindo com gente em grupos menores para ler o evangelho, para oração e para fortalecerem-se mutuamente.